Alguns dias atrás, a cantora Madonna esteve nas últimas. Ela esteve internada na UTI por causa de uma infecção bacteriana e, após sobreviver a essa infecção e deixar o hospital, ela resolveu mudar o testamento dela, proibindo que façam imagens geradas por inteligência artificial dela no futuro. Então, assim, a Madonna deixou muito claro agora para os seus herdeiros, né, para quem vai ficar com o patrimônio dela, para ficar com o legado dela, que eles não podem reconstruir a imagem dela posteriormente. Isso é importante porque isso aqui traz, mais uma vez, em pouquíssimo tempo, a história da Elis Regina, né, do comercial que foi divulgado recentemente, com Elis Regina cantando Como Nossos Pais, junto com a filha Maria Rita. Eles recriaram Elis Regina em inteligência artificial e fizeram um comercial bem emocionante, na verdade, bem bonito, mas que negava, ou que confrontava, ou que renegava o legado da Elis Regina. E eu imagino que muitos de vocês saibam que nesse momento está acontecendo nos Estados Unidos também uma greve dos atores de Hollywood, né? Então, assim, além da greve que já acontecia há um bom tempo de roteiristas de Hollywood, agora está ocorrendo uma greve dos atores de Hollywood, que também tem a ver com o tema da inteligência artificial. Porque o que aconteceu agora, que além de reivindicações financeiras, né, monetárias, reivindicações por direitos, por uma maior fatia dos direitos de voz, de imagem, que tem a ver com a disputa com o streaming, também é uma questão envolvendo imagens geradas por IA. Porque o que aconteceu foi que estavam solicitando para os atores de Hollywood que eles dessem uma autorização, assim, quando fosse fazer, sei lá, um casting, uma coisa assim, dessem uma autorização por escrito, permitindo com que o seu rosto e os seus gestos fossem escaneados e pudessem ser usados perpetuamente para a geração de imagem artificial, para a geração de imagens por inteligência artificial. Então eles seriam pagos por um dia de trabalho e depois disso poderiam gerar filmes ou, sei lá, séries ou qualquer outra coisa com a imagem dessas pessoas. Nesse caso em particular, desse último caso, que talvez seja o mais alarmante de todos, né, porque a gente não fala de multimilionários aqui, a gente fala de atores que são os operários da arte cinematográfica, a gente tem que pensar que há uma hierarquia tremenda, assim como no futebol, por exemplo, né? Nem todo mundo no futebol ganha como Neymar, nem todo mundo no futebol ganha, nem todo mundo no futebol ganha como Neymar. A maior parte dos jogadores de futebol, né, a gente pode pensar que a vastíssima maioria dos jogadores ganha um salário, ganha uma merreca. E aí você tem lá um topo, né, na topo da hierarquia, uma meia dúzia de grandes jogadores que ganham muitos milhões de dólares ou de reais, e aí vai descendo para outras hierarquias. O cinema não é diferente, as séries não são diferentes, a TV Globo não é diferente. Você tem lá uma cúpula, né, uma elite de atores ou de atrizes que ganham muito dinheiro com isso, ganham muito dinheiro com filmes ou com séries, e abaixo disso tem uma legião de atores que ganham pouco ou quase nada, ou fazem figuração por troco. Então, quando a gente fala desses atores fazendo greve agora, a gente fala de uma categoria gigantesca de milhares e milhares de profissionais, de atores, que eles estão lutando pelo direito de ganhar o pão de cada dia. Não é para ficar milionário, não. É para ganhar os trocados que vão pagar seus aluguéis, seu almoço, vão pagar a escola do filho, vão pagar, sabe, as despesas básicas do dia a dia. Então, essa disputa agora envolve, como eu falei, direitos trabalhistas, mas também envolve a questão mais ampla e mais assustadora, que é da geração de imagens por IA. Isso aqui é importante a gente mencionar, porque quando eu comentei sobre a causa da Elis Regina anteriormente, muita gente ficou se indagando até que ponto que isso era grave, né? Até que ponto que isso, sabe, liquidaria com o trabalho das pessoas, ou até que ponto que isso seria, de fato, uma questão ética, uma questão a se levantar. No caso dos atores, como eu falei, a gente fala de questões muito mais urgentes. Aqui a gente não fala de legado desses atores, a gente fala aqui de ganha-pão dessas pessoas. Se por acaso se viesse adiante e realmente fosse autorizado fazer esse scan e eles fornecesse suas imagens, isso significaria muitos milhares de atores fora do mercado de trabalho. Muitos milhares de atores que teriam sido pagos, vamos supor ali, $2.000 por um trabalho e nunca mais conseguiriam trabalho na vida, porque bastaria simplesmente criar a imagem ou recriar a imagem dessas pessoas por computador. Mas, além disso, também tem a ver com a questão do legado. Tem a questão, como no caso da Madonna ali, de não querer ser lembrada por aquilo que ela não representa. Imagine só a situação. Imagine aqui um escritor. Um escritor publica vários livros, tem reconhecimento, tem um público leitor e esse escritor morre. E aí os descendentes acham que tem o direito não apenas sobre a obra que ele deixou, não apenas sobre os livros realmente escritos por ele, mas tem o direito sobre o estilo do autor. Ou seja, poderiam recriar em inteligência artificial muitos outros livros desse autor usando o mesmo estilo, a mesma temática, a mesma pegada, os mesmos personagens às vezes, e ganhar dinheiro com obras que não foram escritas pelo autor inicialmente, mas que foram criadas por computador. Como é que você entende isso? Imagine um autor como, sei lá, Sidney Sheldon, que foi um grande sucesso, ou Stephen King, que está vivo ainda, ou, sei lá, Victor Hugo.
pegar o escritor do passado e começar a criar obras novas desse autor com base no estilo dele. Eu já falei para vocês sobre isso aqui anteriormente, né, quando começou esse papo do ChatGPT, que eu fiz esse experimento, né? Eu pedi para que o ChatGPT criasse um texto com base num estilo de um autor qualquer, e ele fez isso, e depois pedi para que ele fosse mudando esse texto de acordo com diferentes estilos, diferentes autores. É isso que a gente está falando aqui. É pegar, por exemplo, um músico do passado, sei lá, o John Lennon, que já está morto há um bom tempo, e pedir para que o computador recrie ou crie novas músicas com a voz de John Lennon, com o estilo de John Lennon, e comecem a comercializar essas músicas. Isso não é assustador, isso não é realmente bizarro, isso não é realmente pavoroso, porque aqui não vai apenas, como eu falei, com o uso disso para propaganda, mas também para criação de obras que não existem, nunca existiram e que não pertencem ao corpus de um autor, ou de um escritor, ou de um artista, ou de um músico, ou de um cineasta, sei lá. Porque isso aqui, como a gente já previa anteriormente, vai afetar trabalhos que são facilmente mecanizados. Não vai afetar um trabalho de um telemarketing, por exemplo, que vai liquidar também milhares e milhares de postos de trabalho. Não vai afetar apenas trabalho de pessoas que têm que fazer coisas repetitivas. Isso vai afetar trabalhos criativos e que, em grande medida, ao longo dos séculos, foi aquilo que nos identificava como seres humanos. Até que ponto a gente está preparado para perder esse posto de criador ou de engenhosidade que sempre foi uma marca característica do ser humano, né? E isso vai deixando outra pergunta maior ainda, que é: caso isso venha a ser ocupado por máquinas, o que sobra pra gente? O que resta pra gente? Que tipo de ocupação criativa a gente vai poder fazer depois disso? Porque já vem sido ocupado pela IA. Muita gente já utiliza para fazer logomarca, para fazer ilustrações, que já tem geradores de ilustrações por IA, estão usando para fazer textos, jornalismo, ou seja, isso já tem sido ocupado e parece quase sem volta. Mas à medida em que a gente vai vendo agora, não apenas esses postos ocupados, mas também as próprias pessoas sendo substituídas, ou seja, recriar minha cara aqui no futuro e falar alguma coisa que eu não diria, isso vai gerando preocupações adicionais. Algumas pessoas comentaram aqui, né, mas se eu estiver morto, por que isso me importaria? Essa é uma boa pergunta. A não ser que você acredite em alma, acredite em reencarnação, acredite, sei lá, algum tipo de transcendência da alma humana, é uma pergunta relevante de ser feita. Porém, se a gente pensar na mentalidade dos gregos antigos, eles diziam que a imortalidade ia ser lembrado. Então, sim, os grandes heróis, eles eram lembrados, portanto, eles estavam vivos ainda, de certo modo, na memória coletiva. Se a gente for partir dessa lógica, né, de que ser lembrado é se tornar imortal, a gente também tem que se preocupar com o modo que a gente vai ser lembrado. Isso me importa, isso me interessa, isso me preocupa, porque aqui fala também não apenas do meu legado, mas também de como os meus herdeiros, né, o meu herdeiro vai lidar com isso. Eu acho que são perguntas importantes serem feitas, são perguntas existenciais, na verdade, sobre o papel que a gente desempenha e sobre como a gente está disposto, de fato, a abrir mão da nossa imagem, da nossa voz, dos nossos pensamentos, do nosso trabalho criativo e quem que vai lucrar com isso no final, né? Porque, antes de tudo, a gente tem que pensar aqui que a grande questão por trás disso, dessa greve dos atores, por exemplo, é a ambição incessante e os lucros exponenciais de grandes produtoras como a Disney, por exemplo, como a Netflix agora, como outras produtoras que ganham dinheiro em cima desse trabalho que não será remunerado depois, né? Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda. Primeiro, sobre a decisão da Madonna de proibir que usem a imagem dela ou a voz dela para ser gerado por IA futuramente. O que você pensa sobre isso? Também sobre a questão da greve dos artistas, dos atores nos Estados Unidos e como isso é um enfrentamento agora a essa mudança drástica dos tempos e como isso pode impactar tremendamente toda a cultura. Me diga no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar o engajamento aqui, e também se torne um membro para dar uma força para o canal. E só lembrando que nesse momento está disponível meu livro com Carolina Arcari chamado Olga Descobre a Democracia. Aproveite enquanto é escrito por seres humanos isso. Um forte abraço para você e se cuide. Tchau!